Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 9 de maio de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 26, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: porque desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Rimante rebas, remante rebas. Ribase que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Davi era pastor de ovelhas. Davi era o filho mais novo, o filho mais moço, o filho subestimado pelo pai. Riba, o filho que supostamente não daria em nada. Os irmãos mais velhos de Davi eram guerreiros, estavam no exército, mas Davi, ele ficava nos campos apacentando as ovelhas do seu pai. Mas Davi tinha um chamado, porque Deus, ele não vê como o homem vê. Aparentemente, carnalmente, segundo a nossa visão limitada, os irmãos de Davi estavam mais capacitados do que ele, porque eram homens valentes, porque eram homens de guerra. Mas quando nós temos um chamado, nós temos a marca do Senhor Jesus. Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos acrescenta aquilo que nos falta para fazer a sua obra. Deus não precisava de homens já prontos. Deus não precisava de homens já preparados. Deus precisava de um homem segundo o seu coração, um homem humilde, um homem obediente, um homem que adora a Deus e em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor diz que são esses adoradores que Deus, ele procura. Nós não podemos adorar a Deus na hipocrisia. Deus sonda as mentes e os corações. Nós podemos fazer um bom teatro à frente das pessoas que adoramos a Deus, mas só Deus conhece o nosso coração. Só Deus conhece as intenções do nosso coração para discernir se de fato adoramos ou não. Se a adoração está a vir do profundo da nossa alma ou não. Havia um gigante chamado Golias no povo filisteu, os inimigos do povo de Israel. Ele era gigante, era homem de guerra, e ele fez uma ameaça ao povo de Israel, e o povo ficou apavorado. Nós ficamos apavorados quando percebemos que o que está diante de nós é muito grande, é muito poderoso. Mas nos esquecemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Mas Davi conhecia o Deus que ele servia, porque Davi era servo de Deus. Quando Davi ouviu que Golias ameaçava o povo de Israel e todo mundo fugia, porque o rei Saul, o primeiro rei antes de Davi, ele prometeu uma recompensa para o guerreiro que conseguisse matar Golias. Mas qual é o guerreiro que se candidatou para matá-lo? Ninguém. Todos tinham medo. Quem luta por nós é Deus. Não importa a grandeza do inimigo, não importa a força do inimigo, quando você percebe que é Deus que luta por ti, você não teme o inimigo, você não teme o adversário, maior é aquele que está em nós. Davi era ousado, Davi tinha a marca de Deus, tinha o Espírito Santo, era chamado. Quando ele ouviu, olha o que ele falou, segundo a palavra que nós lemos no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que homem é aquele que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre o Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Ele está a dizer: quem é esse ímpio filisteu? Quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele para afrontar o povo de Deus, o povo escolhido de Deus? Quem ele pensa que, enquanto todos tremiam, enquanto todos fugiam, Davi desafiou o gigante, porque ele sabe que a peleja não era dele. Ele sabia que a luta não era dele, era de Deus. Quem se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Nessa altura, Davi ainda era um pastor de ovelhas. Davi ainda não estava no trono. Já havia sido ungido como rei, mas não estava no trono. Lembra? Muitas das vezes, você vai receber a unção, você vai receber a revelação, mas até entre a unção e a revelação e o cumprimento, pode demorar um tempo, porque Deus, Ele é Deus. Ele trabalha do jeito dele. Davi não se tornou rei, recebeu a unção, se tornou rei, não. Ele passou por um processo. Como os irmãos dele estavam na guerra, na peleja, o seu pai, Jessé, pediu a ele para levar comida, alimento para os irmãos que estavam sendo preparados lá no exército. Foi quando Davi ouviu as ameaças do gigante Golias e ele fez essa declaração: quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio? Para afrontar o povo de Deus, para se levantar contra o povo de Deus. E o seu irmão Eliabe ouviu. Versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O irmão dele ficou irado. O irmão dele, quando o viu, ficou irado contra ele. Espírito de inveja. Porque quem tem a graça de Deus, quem tem a unção de Deus, tem sinais. O irmão dele sentiu no espírito: esse aqui vai ser grande, esse aqui vai ser maior do que eu.
Riba vai ser melhor do que eu. Ficou irado do nada. Quantas vezes as pessoas ficam iradas contra nós sem motivo? Riba é a unção de Deus. É o poder de Deus. Ele perguntou onde é que você deixou, com quem você deixou as ovelhas. Humilhou Davi, como quem diz, você pastor de ovelhas, sai daqui. Esse lugar não é para ti. Riba, esse lugar é para mim. Eu sou um homem valente, eu sou um homem de guerra. Você é um nada, desaparece desse lugar. Foi mais ou menos isso que o irmão de Davi falou para ele. Inveja, implicância, por causa do chamado da unção rimante que Davi carregava. Talvez você não entenda por que tanta inveja. Aparentemente você não tem nada, você que acha que não tem nada. Rimante, mas o mais importante para Deus não é aquilo que os homens conseguem enxergar. Riba é a unção de Deus que está sobre ti. São as promessas de Deus que estão sobre a tua vida. No tempo determinado tudo se materializa. Rimante, ele sentiu esse. Riba vai se destacar, vai ser melhor. Riba vai ser maior. A inveja é um dos principais motivos para enfrentarmos batalhas espirituais. É a motivação, é o combustível. Riba é o espírito do diabo. A inveja é o espírito do diabo. Vamos orar para repreender esse espírito. Rima sobre a nossa vida. Onde há inveja, perseguição e destruição. Porque o inimigo coloca no coração de algumas pessoas a sede de nos destruir. Porque elas são movidas pela inveja. Rimante que reba, Deus vai quebrar. Deus vai destruir, não importa de onde vem a inveja, se vem da família, se vem de terceiros. Porque quem invejou Davi não foi o vizinho, não foi o colega de trabalho, foi o próprio irmão mais velho. Rimante, mas Jesus, rimante, é aquele que nos cobre, rima que nos defende. E só para conhecimento, Davi conseguiu matar aquele gigante Golias. Rimante, Deus lhe deu a vitória. Porque quem fala em nome do Senhor nunca será confundido e envergonhado. Rima, e Davi se tornou rei de Israel. De pastor de ovelhas a rei. Muitas das vezes nós observamos certas pessoas e nós conseguimos identificar, esse vai ser grande. Há sinais, as pessoas sentem. Por isso é que se levantam. Riba, por isso é que perseguem. Deus é aquele que nos guarda. Rimante, rebase, que remante, rebase. Ribase, que reba. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque tu és bom. Porque a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Rimante, obrigada, Senhor, por mais um dia. Rimante, que rebou na tua presença. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou. Nós podemos declarar Ebenezer. Rimante, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Deus, obrigada, Pai, pela tua mão poderosa. Riba sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelos teus livramentos, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença, pelas tuas promessas que vão se cumprir. Rimante, pela salvação das nossas almas. Rimante, que reba, nós te louvamos.
Nós te exaltamos, Deus, porque o Senhor é fiel. Arriba sempre será fiel. O Senhor é justo e sempre será justo. Rimante que reba toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Rimante que reba, ó Deus, perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas faltas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Rimante que reba, Deus, nós somos falhos e pecadores, mas Tu és um Deus que perdoa pecados. Arriba, um Deus que perdoa iniquidades, então nos lava, Pai. Nos purifica, nos santifica com Teu precioso sangue. Ó Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Rimante, para que, Senhor Jesus, as nossas vestes se tornem brancas e alvas como a neve, para que as nossas orações não sejam bloqueadas, para que o Senhor não nos lance fora da Sua presença. Arriba, para que a nossa comunhão contigo seja renovada, para que possamos permanecer, ó Deus, na Tua presença, até a consumação dos séculos. Rimante que reba, ó Deus, nessa manhã nós clamamos. Rimante, repreenda, ó Deus, todo o poder do inferno, todo o poder do maligno. Rimante que reba, que se levanta com inveja. Riba, que se levanta com perseguição contra as nossas vidas, contra a nossa casa e a nossa família. Rimante que rebas, remante rebas. Riba, é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que peleja contra os nossos inimigos. Rimante que reba, então nós clamamos. Riba, se que reba, Deus nos dá vitória sobre os nossos adversários, os nossos inimigos. Riba, remove, Deus, a inveja do meio de nós. Remove, Deus. Rimante que reba, remante reba. Que o sangue de Jesus localize todo espírito de inveja trabalhando contra nós. Rimante reba, que esse espírito venha cair por terra. Riba, se que reba, seja quebrado, seja destruído, seja aniquilado. Riba, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Rimante que reba, ó Deus, a Tua palavra diz: e pelejarão contra ti. Riba, se que reba, mas não prevalecerão. Riba, porque eu sou contigo para te livrar. Rimante reba, Deus, livra-nos da perseguição do maligno. Riba, livra-nos da perseguição de Satanás. Rimante reba, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Toda pessoa movida por inveja, dentro da família, fora dela, riba, trabalhando contra nós, que venha cair por terra. Riba, que toda obra de bruxaria, que toda obra de feitiçaria, riba, toda obra de macumbaria, voodoo, magia negra, todo investimento das trevas, riba, contra as nossas vidas, ó Deus, que o sangue da vitória comece a quebrar. Riba, que o sangue da vitória comece a destruir. Que o sangue de Jesus, o sangue da vitória, comece a aniquilar. Rimante que rebas, os planos do inimigo não vão prosperar. Rimante reba, porque é Deus que peleja por nós. É Deus que nos guarda. Riba, é Deus que nos fortalece. Riba, é Deus que nos esconde debaixo das suas asas. Rima, no seu esconderijo. Riba, esconda-nos, ó Deus. Esconda-nos. Esconda, Deus, a nossa casa e a nossa família. Riba, toda perseguição comece a cair por terra. Riba, os planos, tudo aquilo que o inimigo está a preparar contra nós.
Rimante, comece a cancelar. Comece a destruir, ó Deus, porque o Senhor sonda as mentes e os corações. O Senhor está em todo lado, conhece todas as coisas. O Senhor conhece os planos dos nossos inimigos. O Senhor conhece os planos dos nossos adversários. Rimante, então comece a quebrar todos eles. Visita, Deus, a agenda do nosso inimigo. Visite a agenda do nosso adversário. Rimante, e comece a quebrar os poderes das trevas. Comece a quebrar. Todo acidente, todo incidente. Enfermidade, brigas, contendas. Morte prematura. Vergonha, humilhação, a falência, a perda, o fracasso, a queda, tudo aquilo que vem do inferno, que vem do inimigo, seja repreendido. Ó Deus, cubra os nossos familiares e todos os nossos pertences com a marca do sangue de Jesus. Para que o inimigo não consiga nos alcançar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Afasta do nosso caminho todos os falsos e invejosos que frequentam a nossa casa. Mas à noite estão nas casas ocultas, fazendo macumbas e bruxarias contra nós. Deus, remova do nosso meio. Escandaliza-os, ó Deus. Revela o profundo e o escondido. Cerca, Deus, a nossa casa com o sangue de Jesus e com o fogo santo. Que eles não consigam colocar os pés novamente dentro da nossa casa. Que sejam bloqueados, que sejam confundidos e envergonhados. Inveja da família, inveja dos bens materiais, inveja do chamado. Cai por terra em nome de Jesus. Inveja dos negócios, dos filhos, do cônjuge. Nós estamos a quebrar, nós estamos a destruir, nós estamos a aniquilar. Alguém se levantou com inveja para destruir esse casamento. Mas Deus é maior. Deus também se levantou para guardar esse casamento. Deus também se levantou para proteger e restaurar. O diabo não vai destruir a tua casa. O diabo não vai destruir a tua família. Não vai destruir o teu lar. Porque o sangue de Jesus está sobre a tua casa. Haverá livramento. A morte preparada dentro da tua casa, Deus está a aniquilar. Deus está a cancelar. Haverá livramento, cura, libertação. Jesus vai visitar a tua casa, vai visitar a tua vida e a tua família. Ó Deus, toma-nos nas tuas mãos, ó Pai, e guarda-nos como a menina dos teus olhos. Frustre, ó Deus, os planos dos nossos adversários e inimigos. Conceda-nos um dia abençoado. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para esse dia, Pai, que não venha prosperar em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória já venha para todo sempre. Amém. Glória a Deus.